Graças e paz, irmãos. Vamos iniciar nosso discipulado de hoje. Nosso discipulado hoje vai ser a continuação da semana passada, né? Começamos semana passada a falar de Filipenses e lemos o capítulo 1 de Filipenses. E hoje nós vamos estar então no segundo capítulo, vamos ficar aí esse mês praticamente, essas próximas 2 semanas, falando de Filipenses, esse livro maravilhoso que nós vamos refletir um pouquinho. Amém? Nós falamos na semana passada sobre essa necessidade que temos de vivemos e aprender, de termos essa nossa vida em Cristo, mantermos a nossa vida em Cristo, de acordo com o apóstolo Paulo, nesse primeiro capítulo de Filipenses. E nós encerramos o primeiro capítulo falando falando da necessidade de nós pregarmos a Cristo, falamos da nossa necessidade de nós estarmos vivendo em Cristo. E o apóstolo Paulo termina o primeiro capítulo de Filipenses da seguinte maneira: nos últimos versículos de Filipenses, verso 27, ele diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E nós vamos estar falando um pouquinho da continuidade àquilo que Paulo começou no finalzinho do capítulo 1. Capítulo 2 de Filipenses, então. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre, então, essa nossa necessidade de nós termos a mente de Cristo, a nós termos nessa vida bem pautada diante daquilo que Deus deseja para nós. E uma das coisas que é importante para as nossas vidas é a nossa união. O apóstolo Paulo enfatiza isso no finalzinho do capítulo 1, com relação a essa unidade deles, a unidade dos nossos irmãos que moravam lá em Filipenses, da necessidade deles estarem firmes, servindo ao Senhor em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Esse foi o versículo 27 que nós lemos. E a importância da união. Então, nesse capítulo 2 eu quero falar sobre alguns pontos. E um dos pontos é a importância da nossa união. A importância de estarmos unidos em Cristo. Filipos era uma colônia do Império Romano. Os cidadãos, eles que viviam lá, viviam como romanos, respeitando as leis de Roma, pagando os impostos a Roma, a César. Eles gozavam de uma segurança, eles gozavam de benefícios por serem cidadãos romanos, ainda que vivessem a uma grande distância de Roma. Eles viviam dessa maneira. Parte da força de Roma, irmãos, era a união das suas colônias através do mundo antigo. Todas elas estavam se esforçando juntas pelo bem comum. Eles se esforçavam por Roma, eles lutavam por Roma, eles contribuíam por Roma. Tudo que eles faziam, eles tinham em comum. Então a união entre essas colônias era muito forte, era muito presente. Todos eles viviam em função de Roma, todos eles viviam em função do rei, de César. E semelhantemente, nós como cristãos também devemos viver assim. Os cristãos filipenses, eles eram uma colônia não de Roma, mas
nossos irmãos cristãos lá eles eram uma colônia do céu. E quando Paulo escreveu vivei de um modo digno, no versículo 27 do capítulo 1, ele estava dizendo para que eles vivessem como cidadãos de uma cidade capital, de uma Roma, mas não dessa Roma que nós falamos dos cidadãos romanos, mas como cidadãos dos céus, que eles também vivessem como cidadãos de uma cidade capital, que seria o céu. Um cidadão tem que manter um certo perfil, como o resto do mundo saberia. Como o resto do mundo saberia que os filipenses eram romanos? Se eles vivessem como romanos. Se eles não vivessem como romanos, não teria como saber qual seria a nação, vamos dizer assim, dentro desse contexto de império. Então, eles viviam como cidadãos romanos. Eles viviam como romanos. Como o mundo saberia que eles eram, então, agora, cidadãos dos céus? Eles teriam que viver como cidadãos dos céus, como homens santos, em união, em amor, em serviço. Isso é o perfil que nós entendemos da nossa vida cristã. Homens santificados, mulheres santificadas. Nós temos um mesmo Deus, um só Espírito. Nós servimos ao nosso Deus, então nós temos que também viver como cidadãos dos céus. O apóstolo Paulo então incentiva eles. O Império Romano era forte, mas o Império Romano caiu. A unidade da cidadania cristã é parte de um reino que é inabalável. Amém, queridos? O reino de Deus não será mais jamais destruído. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, deixa eu achar aqui. Hebreus capítulo 12, verso 28, diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Amém, querido? O autor dos Hebreus fala disso. O Império Romano foi um império forte, com certeza, mas foi um império que caiu. Mas nós não fazemos parte desse império terreno, nós fazemos parte de um império celestial, um império dos céus, nós fazemos parte de um reino celestial, o reino de Deus. Então devemos entender que esse reino jamais será abalado, mas nós devemos viver a nossa vida viver como cidadãos dos céus. Isso o apóstolo Paulo está falando aos filipenses para que eles vejam. Ele está motivando os nossos irmãos filipenses. Ele manda uma carta para eles e motiva, incentiva eles a terem esse entendimento de que precisamos estar juntos, nós precisamos nos estar unidos, ligados, e temos que ter esse modo de viver digno, viver de um modo digno com o que nós fomos chamados, para o que fomos chamados, para o reino de Deus. Então o apóstolo Paulo ele termina o capítulo 1 e inicia o capítulo 2 falando dessa forma. E ele, iniciando o capítulo 2, ele fala assim: se há, pois, alguma exortação, eu exorto vocês, eu motivo vocês, eu animo vocês em Cristo. Se há alguma motivação em Cristo, alguma consolação e amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhos afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ponto. Essa é a palavra com relação à importância de nós termos essa necessidade, essa atitude de estarmos juntos, estarmos unidos.
de estarmos focados para isso, pensando as mesmas coisas, amando, tendo o mesmo amor, amor a Deus, amor ao Senhor, amor ao Reino de Deus, e sejamos unidos, não, mas unidos de alma, não unidos de um contrato, unidos por uma palavra qualquer, mas unidos profundamente, unidos pelos nossos sentimentos, por aquilo que está dentro de nós, unido por algo que é muito mais forte do que um papel, uma assinatura. Então, amados, a palavra de Deus é muito boa para nós e sempre nos aponta a direção certa. Então nós devemos então andar nessa direção, andar na direção de uma comunhão, de vivermos um amor fraternal, de vivermos em humildade, vivermos buscando a Deus e servindo de uma forma digna, vivendo de uma forma digna à altura de um cidadão dos céus, juntos pelo reino, tudo por causa de Deus, tudo por causa do Senhor. Versículo 2, capítulo 2, do verso 5 até o verso 11, diz assim a palavra do Senhor: E tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Verso 11. Do verso 6 até o verso 11, nós queremos colocar esse pensamento, que nós devemos ter a mente de Cristo. Para os santos filipenses servirem bem uns aos outros, deixando os seus próprios desejos pelo bem comum de todos, os santos, eles teriam que aprender a ser desprendidos. E uma das coisas que nós precisamos para nós vivermos bem, para servirmos uns aos outros, para termos essa mente de Cristo, porque Cristo, ele deixou tudo. O apóstolo Paulo fala que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque mesmo sendo Deus, ele não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Bom, para nós, para os santos, para mim, para você, para nós cristãos, servirmos bem uns aos outros, nós vamos ter que aprender a ser desprendidos. Muitos reinos tinham caído por causa do egoísmo e da ganância das pessoas. Mas o reino de Deus, o reino dos céus, irmãos, ele estava estabelecido no serviço desinteressado aos outros. E Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Rei, ele veio como um servo. Ele foi esse servo que diz no verso 6, ele tomou se esvaziou de si mesmo e assumiu essa condição, essa forma de servo, e tornou-se semelhante a nós homens e serviu toda a humanidade, vivendo sem pecado e morrendo na cruz do Calvário. Se Jesus pôde humilhar-se para descer do céu e servir aos homens, nós também podemos nos humilhar para descer às vezes, do nosso ponto de orgulho e servir as outras pessoas, porque esse é o grande papel, essa é a nossa grande missão no serviço cristão, servir uns aos outros. E Jesus foi o nosso modelo.
Sabe o que eu amo? Eu amo essas cartas paulinas. Eu gosto muito das cartas do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo fala para a igreja, ele fala para mim, ele fala para nós. Ele nos ensina como nós devemos viver. É muito legal quando a gente consegue, irmãos, a gente pode ter pegar essa lição de coisas que passaram no passado, de pessoas que já viveram isso. O apóstolo Paulo olha para uma igreja, olha para um grupo de irmãos, ele vê as necessidades e ele então agora direciona esses irmãos. E isso tudo está servindo para nós hoje. Para quê? Para que nós sejamos a igreja que Cristo deseja ver. Sabe, às vezes ficamos muito vivendo nas nossas preocupações normais, comuns, diárias, rotineiras. E nós devemos olhar para a nossa vida cristã. Bom, como disse o verso número 27 do capítulo 1, nós devemos viver de um modo digno, como cidadãos dos céus, como aqueles filipenses, sabe? Uma coisa interessante que eles sabiam, os filipenses já sabiam como era ser isso. Eles viviam isso com relação a algo terreno. Então, o apóstolo Paulo só está redirecionando isso. E nós também, nós vivemos aqui na nossa terra, vivemos de uma forma terrena também. E a gente só temos que redirecionar algumas atitudes nossas que são boas e importantes na nossa vida comum, natural, e redirecioná-las para Deus. Sabe? O esforço que eu faço para algumas coisas na minha vida, eu também devo fazer o mesmo esforço para as coisas de Deus. Sabe? Não é impossível. Não é impossível. E é uma necessidade. Quando nós lemos essas cartas, a gente vê essas orientações que são para igrejas, não é para uma pessoa, é para um grupo de pessoas. A gente tem que tomar posse, então, de algo, dessa lição, dessa instrução, e tornar isso realidade nas nossas vidas, até porque a palavra de Deus veio para nos orientar, para nos ensinar, para nos exortar, nos motivar a vivermos de uma forma digna. Ele quer nos ajustar. E o Senhor Jesus, irmãos, foi um modelo para nós. Ele era Deus, mas não usurpou a ser Deus e tomou a forma de servo. E serviu todos, tornou-se semelhante a homens e reconhecido a figura, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, até o final. Assim como Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, também fez, nós também podemos fazer. Existe essa possibilidade. Sim, nós podemos ser e viver dessa forma. Versículo 12 de Filipenses 2 diz assim: pois, amados meus, como sempre me obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Bom, é nessa orientação que recebemos de Deus, o apóstolo Paulo fala que nós devemos então agora, irmãos, obedecer, fazer o negócio acontecer, né? fazer o negócio sair do papel e da letra e se tornar real nas nossas vidas, né? Realizar mesmo, realizar essa nossa salvação, desenvolver a nossa salvação. Tem um subtítulo aqui do texto, tá? O desenvolvimento da salvação. Qual é? Recebemos uma instrução, então agora vamos e obedeçamos. Recebemos uma direção, então vamos nessa direção. Então, se Deus fala para que nós possamos viver em união, é importante a união, que nós devemos viver juntos, devemos viver como cidadãos dos céus, viver dignamente como cidadãos dos céus, em amor, em união, em serviço, para que as pessoas percebam que nós pertencemos a um reino, assim como as pessoas sabiam que o cidadão, aquele homem era um cidadão romano por causa da maneira dele viver, a maneira dele agir. Assim também nós precisamos, é importante, então vamos fazer. É importante que nós nos desprendamos das coisas, e o Senhor, o apóstolo Paulo traz uma mensagem para que nós possamos então estar nos desprendendo e servindo humildemente ao próximo, ao outro, vivamos mais pelos outros do que por nós mesmos. Bom, então, se Deus está falando para fazer isso, então irmãos, vamos fazer, vamos viver assim.
Cara, porque eu acho que a palavra de Deus nunca vai apontar num caminho que vai te levar para baixo, ela vai apontar num caminho que vai te levar para cima, ela vai sempre te melhorar, nunca te piorar. A palavra de Deus nunca vai apontar para um caminho que você vai ficar pior, que você vai ser uma pessoa ruim, vai te apontar para um caminho para você ser a pessoa melhor, para você ser a pessoa mais atraente aos olhos não somente de Deus, mas principalmente aos olhos das pessoas das quais nós estamos cercados. Então Deus, Ele quer isso de mim. Mas para que isso seja realidade, cara, então eu tenho que realizar então a minha salvação. Realizar de que maneira? Desenvolver ela. Como? Obedecendo. Então o pastor Paulo fala assim, olha, assim como vocês me obedeciam quando eu estava aí, façam agora quando eu não estou, né? E vocês muito mais agora que eu não estou presente. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa obra, a sua boa vontade. A salvação é uma dádiva de Deus, né? A salvação é uma dádiva. Diz o texto lá de Romanos, capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas a dádiva de Deus, o presente de Deus, é a vida eterna. Então, a salvação é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Mas exige uma resposta. Exige uma resposta por parte dos homens, da minha parte, para nós recebermos. Sim, nós precisamos desenvolver a nossa salvação, no sentido de que nós devemos obedecer. A obediência é que a verdade de Deus, a palavra de Deus, é que vai melhorando essa resposta, a Deus, essa obediência a Deus, faz com que nós possamos nos desenvolver, nos crescer cada vez mais e mais. O apóstolo Paulo encoraja os nossos irmãos filipenses a continuarem obedecendo. Vocês obedeciam quando eu estava presente, continue agora que eu estou ausente, muito mais agora. Vocês me obedeciam. Então o apóstolo Paulo está encorajando eles a continuarem obedecendo, justo como tinha feito quando ele estava com eles. Ele incita eles a obedecer. Ele motiva eles a fazer isso. Quando nós obedecemos a Deus, irmãos, quando nós somos fiéis a Deus, obedecemos a Deus fielmente, Deus trabalha em nós, Ele trabalha nas nossas vidas. A obediência a Deus, ela faz com que a luz de Cristo ela brilhe mais forte nas nossas vidas. Olha o que o apóstolo Paulo fala no verso de número 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, a minha resposta em obediência àquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer que eu faça, sabe? O meu desprendimento, a minha humildade, o meu amor, o meu serviço, a minha unidade, a minha união, eu estar refletindo, vivendo de uma maneira digna, como cidadão dos céus, tudo isso vai fazer com que eu me torne. Você e nós nos tornemos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração totalmente pervertida e corrupta, na qual nós vamos resplandecer como luzeiros no mundo, que o Senhor Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, né? Ele fala assim, olha, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus.
Então, a nossa obediência, o nosso desenvolver a salvação, irmãos, é responder aquilo que Deus quer que eu faça. Então, Deus quer que eu seja humilde. Então, eu vou responder a Deus. Deus quer que eu viva de uma maneira digna. Então, eu vou responder para Deus. Sabe uma coisa muito legal, muito importante? É que às vezes nós confundimos as coisas. Às vezes as pessoas têm uma loucura. Às vezes as pessoas fazem as coisas para se mostrar para outras pessoas. Nós não precisamos fazer isso. Nós devemos fazer isso para Deus. Nós devemos responder para Deus. Devemos revelar isso para Deus. É para as pessoas, é para os outros, mas eu não estou fazendo para os outros, eu estou fazendo para Deus. É porque eu estou dando uma resposta para Deus. Eu vou revelar isso para Deus. Eu vou revelar quem eu sou para Deus, né? E quando a gente faz isso, irmãos, nós nos aperfeiçoamos, nós nos melhoramos, nós nos tornamos mais irrepreensíveis, nós nos tornamos sinceros filhos de Deus. Isso faz com que a nossa luz, a luz que está em nós, brilhe cada vez mais nesse mundo que tanto necessita, né? De uma luz de glória, de boas obras, de coisas que revelem a Deus. Porque esse mundo está pervertido e corrupto, e nós precisamos brilhar como luz. Então, nós respondemos a Deus, não podemos responder às pessoas. As pessoas podem ter expectativas ao nosso respeito. E nós devemos, claro que sim, responder, revelar essas expectativas boas a respeito de nós, as pessoas. Nós devemos ser bons, nós devemos ser honestos, as pessoas esperam isso, elas querem ver isso, nós devemos ser mesmo, mas a gente está dando uma resposta para Deus. Não é para as pessoas, é para Deus. Essa resposta não é para algo finito, nós estamos dando uma resposta para algo eterno, para a eternidade, entendeu? E isso é mais importante. Eu gostei muito, nesse final de semana nós fomos impactados com a palavra de Deus, e a questão de pastorear não é uma questão somente de amor pelas ovelhas, a questão de pastorear é uma questão, nós somos motivados pelo amor que temos a Jesus. Quando o Senhor Jesus ele se encontra com Pedro ali no Mar da Galileia e questiona Pedro se ele amava ou não, e o Senhor pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E o apóstolo Pedro responde: Senhor, tu sabe que eu te amo. Então o Senhor ele responde novamente: então pastoreia minhas ovelhas. Pergunta novamente: tu me amas? Eu te amo, pastoreia as minhas ovelhas. Então a motivação do meu pastoreio não é o amor às ovelhas, mas sim o meu amor a Deus, ao Senhor Jesus. Sabe, irmãos, as nossas respostas de obediência daquilo que Deus quer é uma resposta que nós damos a Deus porque amamos a Deus. E esse amor a Deus, de resposta que damos, de atitudes, de uma obediência, nos melhora, nos aperfeiçoa e faz com que nós vivamos para os outros. Porque na realidade a minha obediência a Deus vai fazer com que eu seja melhor para o meu próximo. Minha obediência a Deus vai fazer com que eu me desprenda das minhas coisas para servir o meu próximo. A felicidade não é para mim, a felicidade é para o meu próximo. Foi isso que Jesus fez. Ele é o modelo, o apóstolo Paulo apresenta aqui o modelo. Faça como Jesus fez. Ele não usurpou ser Deus, é Deus, mas não usurpou, mas tomou a posição de servo, de servir. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir, mas ele era Deus. Eu vou lá. Ele poderia muito bem falar assim: eu vou lá, eu sou Deus, eu vou lá e vou ser servido entre os homens. Mas ele não, veio para servir. Essa é a nossa postura. Amém, queridas? E isso é importante. Nós vivemos num mundo escuro onde as pessoas vivem com ira, em disputa, e nós assim servindo, nós vamos fazer com que a luz de Cristo brilhe. Servindo, assim não serviremos somente a nós mesmos.
E isso é um grande pecado, um grande erro. Viver para servir a você mesmo, só a você mesmo. Amém? Do verso 17 em diante, o apóstolo Paulo, ele também entra num outro ponto que eu quero já passar para vocês, para estar encerrando. O verso 17 diz assim: entretanto, mesmo que seja eu favorecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos. O apóstolo Paulo está falando assim, mesmo que eu seja morto, mesmo que eu seja oferecido como sacrifício, desprendimento, totalmente desprendido das coisas da terra, da sua própria vida, somente para servir o próximo. O apóstolo Paulo fala isso. Ainda que eu seja oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós e me congratulo. E do verso 17 até o verso 30, o apóstolo Paulo ele vai concluir com 3 exemplos de serviços desinteressados. Paulo estava muito feliz, estava contente, muito contente, por ser oferecido como sacrifício do serviço da fé dos filipenses. E no verso 19 ele também fala de Timóteo, né? Paulo e seus companheiros Timóteo e Epafrodito. E o apóstolo Paulo fala de Timóteo: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. O apóstolo Paulo ele não somente se coloca como sacrifício, mas ele também manda o Timóteo para lá e manda Epafrodito, e essas pessoas fazem a mesma coisa, né? O apóstolo diz o texto aqui no verso de número 21, que muitos buscam seus próprios interesses, que faziam as coisas somente porque estavam interessados em algo. Mas eu vou mandar um cara que é importante para mim, muito querido por mim, como um filho, me serviu bem, e ele também é uma pessoa que está totalmente desprendida somente para servir vocês. Ele fala de Epafrodito da mesma forma, no versículo de número 25, julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque eu visse que adoeceu. Bom, aí o apóstolo Paulo manda 2 homens, quer mandar, ele fala o desejo de enviar 2 pessoas, Timóteo e Epafrodito, pessoas que estavam também desprendidas dessas coisas mais terrenas, mas voltados assim com uma entrega. Eu vejo isso, irmão, somente como exemplo para nós, sabe? Como Deus quer, como Deus deseja, como o Espírito Santo deseja ver isso também nas nossas vidas. Assim é exemplo de Cristo. Que Deus nos ajude a nós a sermos um exemplo de serviço desinteressado. Uma pessoa que serve a Deus, né, ao próximo sem ter nenhum tipo de interesse. A vontade realmente é que o próximo seja beneficiado sem querer ter nada em conta, em troca. E como a gente vê o Senhor e o Espírito Santo de Deus apontando nessa direção, como nós às vezes a gente vive uma vida muito egoísta, onde nós somos o centro de todas as coisas, onde nós queremos ser o centro das coisas, e quando Deus aponta no sentido contrário,
Quando Jesus aponta no sentido contrário. Quando Jesus aponta, senão eu deixei tudo por vocês. Eu quero que vocês façam as mesmas coisas pelos outros. Se não me falha a memória, João capítulo 13. João capítulo de número 13. Deixa eu abrir aqui. Já no finalzinho do texto. O Senhor Jesus, verso de número 34, João 13, 34 diz assim, o Senhor Jesus, ele fala assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O amor de entrega, um amor de sacrifício, um amor de servir, um amor de beneficiar o outro, de fazer o outro crescer, desenvolver. Esse capítulo de Filipenses, capítulo 2, nos faz fazer alguns questionamentos conosco com relação a nós mesmos. Nos faz questionar se estamos vivendo essa unidade que Deus tanto deseja, como irmãos, como cidadãos dos céus, como cidadãos, como pessoas que pertencem ao mesmo reino. Se estamos vivendo de uma maneira em que as pessoas nos reconhecem na nossa maneira de viver que nós somos realmente cristãos. Esse capítulo 2 de Filipenses nos faz questionar se nós estamos verdadeiramente vivendo unidos, pensando no reino, pensando no rei, que estamos vivendo para isso, estamos vivendo para a glória de Deus, estamos vivendo para o crescimento do reino, se estamos juntos lutando pelo reino. Esse texto nos faz questionar, esse capítulo, se nós estamos vivendo da maneira digna de cidadãos dos céus, se nós estamos realmente vivendo para que esse reino permaneça inabalável. Nos faz pensar ou questionar se nós estamos tendo uma mente gananciosa, uma mente egoísta com relação a pensarmos somente em nós mesmos, visto que nem Cristo pensou nele como Deus mesmo e se colocou como servo para servir os outros. Como o apóstolo Paulo não pensa nele, mas ele pensa nos filipenses para o benefício da fé deles. Como ele orienta e indica a outros que viviam também da mesma forma, estavam totalmente desprendidos das suas coisas pessoais para viverem para Deus, para o próximo. Sabe, esse capítulo de Filipenses nos faz questionar se nós estamos vivendo uma vida gananciosa, egoísta, ou estamos vivendo uma vida humilde de servos, servindo uns aos outros. Se nós estamos morrendo para nós mesmos, para viver para Cristo, como Cristo. Esse capítulo 2 de Filipenses nos faz pensar e avaliar se nós estamos desenvolvendo a nossa salvação, se nós estamos somente buscando o crescimento das nossas coisas, daquilo que vai ficar aqui, que não vai para o céu, daquilo que se a gente está juntando aqui na terra ou se a gente está juntando para os céus. Esse capítulo 2 de Filipenses nos faz questionar muitas coisas. Se nós estamos crescendo, se nós estamos sendo resposta a Deus em relação a muitas coisas que Ele tem pedido para nós, falado para vivermos, e se nós estamos respondendo para Ele, mas não respondendo para Ele, respondendo para as pessoas, mas respondendo às pessoas por amor a Deus.
sabe? Eu estou vivendo para Deus, eu estou servindo a Deus, amo a Deus e Deus mandou, então eu faço. Eu estou sendo resposta de Deus na vida de alguém, na vida dos meus irmãos, na vida da igreja. Vamos contextualizar isso aqui, um corpo, uma igreja. Não estamos falando do mundo, estamos falando de uma igreja. Então, o capítulo 2 de Filipenses nos faz questionar muitas coisas, nos faz questionar se nós estamos respondendo, estamos crescendo, estamos desenvolvendo essa obediência que faz com que nós sejamos aperfeiçoados, sejamos melhorados, a ponto de nós nos tornarmos assim luz, né? Estamos